Graças a Deus. Nós vivemos num mundo difícil. Nós vivemos num mundo mau. E a Bíblia faz menção disso. O apóstolo João declarou que o mundo jaz no maligno. E a realidade da vida é que nós passamos por grandes dificuldades, como o irmão mesmo citou, Jó. Analisemos todas as lutas que Jó passou, como um servo temente a Deus, tinha um respaldo de Deus. Jesus falou, que no mundo nós teremos aflições, e essa é a realidade da vida. O apóstolo Paulo declarou que em tudo nós somos atribulados, segundo aos Coríntios 4:8, e também aconselhou lá em Romanos 12, que nós devemos alegrar-nos na esperança, termos perseverança também nas tribulações, perseverarmos também nas orações, na nossa busca. Então, assim, todos nós passamos pelo dia mau, pelo dia de tempestade, pelo dia de tormenta, pelo dia de estreito, e nos deparamos muitas vezes com as indiferenças dos homens, com os corações duros, com os corações ingratos, e essa é a realidade da vida. Na verdade, gente, hoje eu postei lá uma palavra abordando acerca de união. Na maioria das vezes nós pregamos acerca da união, em que isso é importante, mas queremos união da parte dos outros, e somente os outros é que tem que fazer a sua parte, nada a parte de nós, talvez. E essa é uma triste realidade, porque é bom e suave que os irmãos vivam em união. Essa é a recomendação bíblica. É como uma unção, é como um bálsamo, é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A Bíblia também recomenda que nós devemos levar os fardos uns dos outros, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Ruth deu um grande exemplo de empatia quando honrou uma pessoa que não tinha mais nada para lhe oferecer, Noemi, que era uma pessoa triste e amargurada, e ali ela plantou uma boa semente de bondade, de benignidade, de misericórdia, e da mesma maneira ela foi assistida por Deus. É um grande exemplo para nós de servir, de serviço. As pessoas que têm inteligência emocional são pessoas empáticas, são pessoas generosas, são pessoas que sabem compartilhar a dor do próximo. E a Bíblia também diz que nós devemos ir com os que riem e chorar com os que choram. São as recomendações bíblicas. Mas ao mesmo tempo nós nos deparamos com os corações dos homens, os corações maus e perversos. Afinal de contas, o profeta Jeremias declarou que o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então nós vivemos um mundo mau, no mundo dos homens, no mundo das indiferenças, no mundo da ingratidão, no mundo das dificuldades.
no mundo daqueles que são poucos os que você realmente pode contar de verdade. E essa é a realidade desse salmo. Afinal de contas, queridos, até o próprio Deus, com toda a sua onipotência, onipresença e onisciência, passou dificuldades com o povo escolhido, com o povo que Ele nomeou para ser exemplo às nações. E, gente, é uma tristeza quando nós, meros mortais, que fazemos parte da Igreja do Senhor hoje, nos deparamos com a história de Israel. E Deus irado, fulminando aquele povo no deserto. Deus tratando severamente com aquele povo no deserto. Aquele povo inclinado, a tantas e tantas coisas. Um povo que ao mesmo tempo era um povo escolhido, mas que ao mesmo tempo era um povo carnal. Era um povo que pediu para Deus libertação, Deus enviou Moisés, mas que não souberam se comportar durante a jornada no deserto, não souberam se comportar num tempo de prova, até que eles pudessem chegar na terra prometida, até que eles pudessem chegar no lugar de descanso, no lugar de promessa. E aquele povo contemplou tantos milagres, e mesmo assim, queridos, se deram a tantas abominações, a tantas idolatrias, a tantas indiferenças, a tantas ingratidões, a tantas murmurações. E todos foram ficando pelo deserto. E eles estavam num lugar de prova. E a maioria foi reprovada. A maioria do povo foi reprovada, com exceção de Josué e Caleb. Me preocupa bastante aquela fala de Jesus, onde ele declarou que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. É preocupante, porque, queridos, nós somos salvos pela graça de Deus, sem merecimento. Não tem um ser vivo aqui dentro dessa igreja que tenha merecido ser salvo pelo Senhor. Não tem. Nós somos justificados pela graça. Nós somos justificados pela fé. E pela fé nós temos entrada a esta graça, disse o apóstolo Paulo. Então, queridos, nós temos muitas tendências ruins. E nós só vamos saber quem verdadeiramente nós somos a partir do momento que a vida apresenta as circunstâncias para nós. É isso que eu tenho pregado veementemente. Afinal de contas, você pensa talvez que você tem uma fé exemplar, mas de repente a dificuldade se apresenta. E daí, como que você vai se comportar? O irmão Altamiro abordou aqui o servo Jó. Eu já estudei várias vezes o livro de Jó. E se nós analisarmos profundamente com olhos clínicos o servo Jó, ele teve suas dificuldades, ele teve suas murmurações. E na verdade, ele era orgulhoso, porque ele tentou se defender diante de Deus, mediante as lutas e as provações que Deus permitiu na vida dele, e ele tentava se auto-justificar com Deus. Mas, no final das contas, ele era limitado. E ele mesmo confessou que conhecia Deus só de ouvir falar. E Deus quis levar ele num outro patamar através das dificuldades. Mas, afinal de contas, Deus sabia qual seria o final da sua história.
E é por isso que nós, podemos celebrarmos as vitórias de João, a partir do momento que ele teve tudo dobrado da parte do Senhor, porque mesmo diante das suas fraquezas, ele continuou servindo ao Senhor, ele continuou adorando ao Senhor, mesmo tendo os seus deslizes. Os seus deslizes não foram deslizes tão relevantes como os deslizes do povo de Israel no deserto. Um povo ímpio, era um povo escolhido, mas estavam muito mais ligados à impiedade do que propriamente à piedade. Estavam muito mais voltados às coisas do Egito do que propriamente focados nas promessas de Deus. E todos nós sabemos, queridos, que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de provisão, é um Deus de maravilhas, e é um Deus que é digno de ser adorado e celebrado em toda e qualquer situação, não importando o nosso coração, não importando as nossas fraquezas, não importando as nossas dificuldades, não importando as nossas limitações, importa mesmo é que nós devemos dar graças a Deus em todas as situações. Quem está nessa disposição nessa noite de adorar a Deus nesse lugar? Agora, com sinceridade, levante a mão quem tem enfrentado problemas aqui na sua vida. Levante a sua mão com sinceridade. Mais uma vez eu vou perguntar: quem tem enfrentado dificuldades, levante a sua mão. Valeu até o toque do celular, até o celular se manifestou, até o celular está tendo dificuldades. Essa é a realidade da vida, essa é a realidade. Nunca nada está 100%, não é verdade? Nunca. Não tem na vida de ninguém. Vai lá no Elon Musk, está 100% na tua vida? Se fosse assim, o Salomão teria dito: tudo é vaidade. Se você ler o capítulo 2 de Eclesiastes, você vai se deparar lá com um homem extremamente sábio, onde ele dá o relato de todas as suas riquezas. Mas no final das contas, ele chegou à conclusão, ele chegou ao máximo denominador comum, que a nossa vida se resume, sabe o quê? Quem pode responder? Ao que a nossa vida se resume, como ele colocou lá? A comer e beber. Agora, quem vive aqui sem comer e sem beber? Ah, pastor, faz um ano que eu não como, eu estou forte, vigoroso. Alguém assistiu aquele filme lá? Como que é o nome do filme? Que eles caíram na história real? Sociedade da Neve. Alguém assistiu aquele filme lá? O avião caiu lá na Cordilheira dos Andes. Um time de rugby, se não me engano, o nome é esse. Tem um disco voador agora, não, vai ver lá para nós. Os ET estão chegando, dê um jeito lá para nós agora. Eles caíram lá, gente, e, aquela dificuldade para sobreviver, eles tiveram que comer os corpos dos mortos, e foram assim que eles sobreviveram, gente. Então, no final das contas, a nossa vida se resume a comer e beber. O que passar disso é vaidade. Tudo é vaidade. Você vai adquirir coisas na tua vida, mas tudo isso não passa de canseiro e então, porque o que Deus tem para nós vai além dessa vida, é muito mais valoroso. O que o olho viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem para aqueles que o amam. É um lugar de descanso, é um lugar de refrigério para a alma, é um lugar de realização,
lugar de plenitude, é um lugar de milagres. A maioria das vezes nós estamos com os nossos corações postos nas coisas desta vida, nos negócios desta vida, e acabamos nos voltando somente a isso. É aquela inclinação carnal, né? E a nossa busca muitas vezes se resume a isso, sem pensarmos de verdade naquilo que há de vir, no que diz respeito à eternidade. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, e é por isso que eles foram ficando pelo deserto. Afinal de contas, queridos, desde que eles saíram, eles tinham uma tendência à murmuração, né? E logo no primeiro início, a primeira dificuldade onde bateu a sede, está lá em Êxodo 17, as águas de Massá. Eles pediram água para Moisés, exigiram água, murmuraram, disseram, para Moisés: você nos trouxe aqui para nós morrermos de sede. E Moisés já começou a ficar nervoso ali com o povo, e foi até a presença de Deus, e Deus falou, faz assim, assim, assado, sobe ao monte, leva a liderança, leva a vara, e eu vou ministrar água para esse povo. Aí você bate 2 vezes na rocha, e a rocha dará água. No outro episódio, que está lá em Números 20, mais uma vez, o povo murmurando, o povo reclamando, o povo exigindo água, e Miriam tinha acabado de morrer, Moisés estava nervoso, e o nome de Deus tinha que ser glorificado naquela situação, e Deus deu uma palavra para Moisés: você vai fazer assim, assim assado. Agora você vai falar a rocha, e a rocha vai dar água para o povo. Mas o homem mais manso da terra se irou, ficou nervoso, pecou. Agora, queridos, quem não está livre, ou quem está livre de não pecar, quem está livre de não irar-se e pecar? A recomendação é: irai-vos e não pequeis. Nós temos a direção, mas quem está livre de irar-se e não pecar? Todos nós somos suscetíveis. Se o homem mais manso da terra teve um momento de deslize, um momento tão relevante, que fez ele ficar de fora da terra prometida, ele não perdeu o céu, ele não perdeu um lugar especial de Deus para ele, um lugar de promessa de Deus a todos os que creem e que servem a Ele. Mas ele perdeu de entrar na terra prometida. Deus judiou um pouco dele ainda. Deus fez ele ver a terra e declarou assim: está vendo a terra, Moisés? Você não vai entrar nela por causa das águas do Meribá. Mas quem realmente era o culpado disso tudo era aquele povo difícil de vida, aquele povo rebelde, aquele povo desobediente, aquele povo que a maioria foi sendo reprovado, foi ficando pelo deserto. A maioria ficou pelo deserto. Que tristeza. Mas, gente, o autor aqui do Salmo 95, ele nos dá algumas diretrizes em como deve ser o nosso procedimento como igreja, para que nós não caímos nos mesmos erros, para que nós não desobedeçamos como eles desobedeceram, para que nós não nos rebelemos como eles se rebelaram, para que nós não murmuremos como eles murmuraram, para que nós não venhamos infringir as leis como eles infringiram. Gente,
Se você ler 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo está usando os exemplos lá do Antigo Testamento e trazendo como exemplo para a igreja. E lá no versículo 12, a recomendação dele foi a seguinte: aquele que está de pé, cuide que não caia. E isso é uma recomendação, gente, para nós, para a igreja de Cristo. Então nós devemos ter o máximo zelo e o máximo cuidado no que diz respeito à nossa vida com Deus, no que diz respeito à nossa vida religiosa, no que diz respeito aos princípios e valores do Senhor, que nós devemos observar. A promessa é: resta ainda um descanso para o povo de Deus. Resta ainda um lugar de promessa para o povo de Deus. Não ficou lá só a questão do povo de Israel entrar na terra prometida e seria ali o final. Não, teria mais. O Antigo Testamento é sombra do que viria em Jesus Cristo. Porque o autor aos Hebreus também ele menciona lá no capítulo 4 acerca desse lugar de descanso. O capítulo 3 de Hebreus nos evidencia a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés. Jesus foi superior a Moisés. Moisés foi um homem exemplar, foi um homem temente, foi um servo de Deus, mas era limitado. Mas Jesus, o capítulo 4 de Hebreus, nos diz que ele foi um sumo sacerdote, e que através desse sumo sacerdote nós podemos ter agora livre acesso ao trono da graça, para alcançarmos graça e misericórdia do Senhor no tempo oportuno, através da pessoa de Jesus Cristo, que nos abriu esse caminho e nos dá esse lugar de descanso nele. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Se não fosse assim, depois que Josué entrou na terra prometida, diz lá o livro de Hebreus, Davi, que depois de 500 anos escreveu esse Salmo 95. O interessante é que o Salmo 95 é sem título, mas como que nós sabemos que foi Davi quem compôs o Salmo 95? Através do autor aos Hebreus, fazendo menção desse Davi, fiel adorador de Deus, lá em Hebreus 4, que compôs o Salmo 95. E o autor aos Hebreus, ele está repetindo as palavras de Davi no Salmo 95, e é uma recomendação válida para a igreja. O Salmo 95 está no Antigo Testamento, mas a recomendação é para nós como igreja hoje. Quem recebe essa recomendação que vem da parte do Senhor? E a recomendação para nós, se nós quisermos entrarmos num lugar de descanso, quem deseja entrar num lugar de descanso e usufruir do milagre de Deus, então a recomendação é a seguinte: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, Números 20, onde o povo murmurou pedindo água, e o povo incitou Moisés a perder o seu lugar na terra prometida, porque irou-se e pecou. O apóstolo Paulo, ele declarou lá em 1 Coríntios 10, que a rocha que acompanhava o povo era Jesus Cristo. E se a água verteu da rocha, é porque a rocha era Jesus Cristo. E quando Moisés bateu com violência, bateu em Jesus Cristo.
E Jesus Cristo só tinha que ser ferido uma vez. E ele já tinha sido ferido nas águas de Massá, quando o povo pecador que saiu lá do Egito chegou em Massá e murmuraram contra Moisés pedindo água. Aí Deus falou: vai e bate 2 vezes na rocha. Jesus entregou o seu cordeiro para ser morto somente uma vez, e de uma vez por todas. E ele cumpriu esse perfeito sacrifício de uma vez por todas. Não precisa novamente ele se sacrificar. Ele foi ferido só uma vez. E Moisés caiu no erro de bater novamente, quando na verdade agora era outra situação. Tinha que falar a rocha, e a rocha verteria água. Aí Davi está dizendo assim no Salmo 95: hoje, o tempo é hoje. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Quem tem visto as obras de Deus na sua vida se alegra por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você tem contemplado os favores de Deus, não caia nos mesmos erros. E já ter contemplado os milagres de Deus na tua vida, e ainda assim muitas vezes ser levado pela descrença e pela incredulidade. Muitas vezes nós temos essa tendência, mas ainda bem que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. E se nós estamos aqui ainda é porque Deus tem tido muita paciência. E agora eu digo para mim e para você: resta um descanso para o povo de Deus. Portanto, se hoje nós estamos ouvindo a voz dele, abramos os nossos corações. Como está escrito lá em Apocalipse: aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha a tristeza, olha que situação, olha o que Davi escreveu aqui no Salmo 95, acerca da realidade de Deus com o povo. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Muito triste, o próprio Deus tem que se manifestar assim. Nós homens, nós nos depararmos com a ingratidão de pessoas, com a indiferença de pessoas, com as atitudes frias de pessoas, é uma coisa. Agora Deus, tendo que lidar com isso, sendo bom, benigno, misericordioso, provedor, com certeza, não tem dúvida que foi por causa disso que Deus foi fulminando todo mundo. E todo mundo foi ficando pelo deserto. Deus tinha prometido uma terra que manda leite e mel. Levantou 12 espias. Fez Moisés levantar 12 espias. Vão lá, vão sondar a terra. A terra já era um lugar de conquista. Deus já havia falado. Os 12 espias, um de cada tribo foram. Somente Josué e Caleb tiveram uma visão de Deus, enquanto 10 tiveram a visão de gafanhoto. E gente, esses que tiveram a visão de gafanhoto, nós, aos olhos deles, nós parecemos gafanhotos, e aos nossos olhos somos como gafanhotos diante de Deus. Essa era a visão da maioria, 10 deles. E o pior, gente, né? Pessoas incrédulas
que voltaram para o acampamento e incitaram violência, rebeldia, desobediência, levante, sedição contra Moisés e Arão. Que coisa triste. E Deus já foi mandando peste, já foi matando aquele povo. E Deus chegou a dizer: não vou subir no meio desse povo para que não consuma todos. Sabe, gente? Diante daquele bezerro, Deus falou: não vou subir com o povo para que não consuma todos. E Moisés falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. A presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. É a presença de Deus que tem nos sustentado até aqui. É Deus que tem provido todas as nossas necessidades. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder para todos sempre. A Deus seja a exaltação. Quem pode glorificar esse Deus vivo que está no nosso meio, que é um Deus de provisão, que é um Deus de milagres, que é um Deus que tem nos sustentado até aqui, com a destra da justiça. Aleluia. Mas, gente, Deus foi cirando. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Mas ainda bem, queridos, que o autor aos Hebreus ele declarou que resta um descanso sabático para o povo de Deus. Jesus declarou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem se alegra com esse convite do próprio Cristo? Aquele que foi superior a Moisés. Se Moisés foi o maior pastor e foi reprovado, Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua própria vida pelas ovelhas. E Jesus pagou o preço com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, para que nós possamos vivermos o milagre da vida com abundância e entremos num lugar de descanso. O convite é esse. É um chamado para que nós não saiamos da sua presença e vivamos uma vida íntegra, uma vida de piedade, uma vida justa, uma vida de obediência à sua voz, porque ao mesmo tempo, que o autor aos Hebreus no capítulo 4 ele faz recomendações e ele repete: se hoje nós ouvirmos a sua voz, não endureçamos os nossos corações. De repente ele emenda dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e através dessa palavra é que nós chegamos num lugar de milagres, é que nós chegamos num lugar de descanso. E, gente, conforme o Salmo 95 prega, devemos adorarmos a esse Deus poderoso, maravilhoso, Deus Criador, aquele que era, que é e há de vir, o Deus que encarnou em Jesus Cristo, o Deus que está lá no pico Everest nesse momento, com 8.848 metros de altura. Esse Deus está lá, o Deus que está nas Fossas Marianas nesse momento, a parte mais profunda do oceano, no Oceano Pacífico, com 11 quilômetros de profundidade. O Senhor está contemplando o que está acontecendo lá. O profeta Naum falou que o seu caminho era a tempestade e as nuvens são poeira dos seus pés. Esse Deus poderoso
É Ele quem nos dá a oportunidade de nós, tão falhos do jeito que nós somos, entrarmos num lugar de descanso somente por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele faz esse convite para mim e para você. O salmista, o Salmo eterno, ele declarou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu me alegro em ter essa consciência de que eu habito no esconderijo do Altíssimo, e eu estou socorrido, eu estou amparado, e eu estou descansando à sombra daquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E queridos, Jesus faz esse convite para mim e para você hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Quem precisa desse descanso? Quem precisa entrar nesse lugar de descanso? Nós podemos entrar nesse lugar de descanso através desse grande sumo sacerdote, conforme declarou o autor aos Hebreus no capítulo 4. É por esse grande sumo sacerdote que nós temos a entrada nesse lugar de descanso, para acharmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Quem está ouvindo a voz do Espírito essa noite, não vamos endurecer os nossos corações, mas vamos nos voltar sempre ao Senhor, em tudo dando graças a Ele, cantando e louvando e adorando a Ele, com um sacrifício que Ele verdadeiramente aceita, que é um coração quebrantado e um espírito contrito. Que nós nos voltemos sempre a obedecermos a palavra, tenhamos gratidão nos nossos corações, independente das coisas que nos acometem, independente das perdas, independente das desgraças, independente das tragédias. O nosso Deus, Ele é digno de honra, de louvores, Ele é digno de toda exaltação. E se você está nessa condição de adorar o Deus vivo, fique em pé agora e comece a adorá-lo, e comece a exaltá-lo, e comece a bendizê-lo, porque Ele nos prepara um lugar de refrigério para a nossa alma. Afinal de contas, Ele é o bom pastor, Ele é o melhor que Davi foi. Aleluia! Davi matou o urso e leão em favor das suas ovelhas, mas o Senhor Jesus, Ele deu a sua própria vida para que nós possamos entrarmos num lugar de descanso, um lugar de refrigério para a alma, um lugar de eternidade. Aleluia! Onde não juntamos aquilo que é limitado para somente traça e ferrugem ficarem, usufruindo, mas aquilo que Deus tem para nós vai além de tudo isso. Paulo falou, não atentando nós naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Vamos colocar os nossos corações naquilo que Deus tem para nós, esse lugar de descanso. Vamos perseverar mediante as aflições e tribulações da vida. Aleluia.